Estamos iniciando nosso trabalho e antecipadamente queremos agradecer a todos que fazem parte desse banquete espiritual maravilhoso. Lenita tem uma boa memória, viu? Alcione faz tempo que ela esteve conosco. Parabéns, viu, Lenita, pela sua memória. Obrigada. Nada. Estamos iniciando mais um estudo, né? E agradecemos a presença de todos com o Senhor Jesus. E para iniciarmos, sempre é de praxe a gente pedir a um dos participantes que leia uma mensagem. Eu já falei com o Sunete, não tive resposta, se ela respondeu, ele estava na tentativa de entrar online, né? Mas ela está presente, Sunete? Tá não, seu Mário. Mas outro Então, irmão pode ler. Acho que Tereza exatamente. deve ter um na agulha. Se não tiver, eu estou com um aqui. Porque eu fico chateado quando eu peço a um, depois eu boto outro, aí fica sem jeito, né? Às vezes por necessidade, às vezes por Acontece. necessidade demais, né? Então, mãos à E, obra. Tereza, tem algum? Se não tiver, eu tenho um aqui. Tereza, Tenho sim, Sinai. Pode Boa ficar à noite a vontade. todos, boa noite, muita paz para nós. Do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 90, o trabalhador divino. E no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17, João Batista diz assim: Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. E aí Emmanuel vai explicar esse versículo para nós, dizendo assim: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cesseiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Né? Trabalhador divino que é Jesus, que, como o texto fala, né? O nosso mestre, o nosso pastor, o nosso Messias, o nosso Salvador, né? E a gente ainda acrescenta, né, como nos ensina a doutrina, o nosso modelo e guia. Então, que nós possamos segui-lo e ser também
o trabalhador da sua seara. Que Deus nos abençoe. Alguém quer fazer a oração? Aí fique aí à vontade. Eu faço, irmã. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre amado, mais uma vez, agradecendo por este momento de vida. Senhor Jesus, Mestre e amigo de nossas almas, agradecemos a oportunidade deste encontro e deste estudo. Que os bons espíritos nos iluminem, nos inspire nossos pensamentos e abrindo os nossos corações para os ensinamentos que a nossa irmã irá nos compartilhar. Que possamos aprender com humildade, respeitar as diferentes opiniões e transformar todo o conhecimento adquirido em atitudes de amor e caridade. Jesus, abençoa o nosso estudo e permite que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, Cidade. Dando continuidade, né? Estamos hoje recebendo mais uma vez, né? Mesmo de forma virtual, mas o coração alegre e feliz em receber Alcione, que ela é lá de Salvador, na Bahia, é um pouquinho distante fisicamente, mas espiritualmente estamos todos juntos nessa rede de amor, não é? Que é Jesus. E Alcione, ela é uma trabalhadora há mais de 30 anos, como ela diz, encantada com o trabalho do Cristo, né? Então, esse encantamento, ela vem hoje aqui distribuir, não é? Enaltecer. Ela vai trabalhar o capítulo 29 do livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, cujo título é O Quinhão do Discípulo, não é? Então, Alcione, devolvo a palavra a você, votos de um bom trabalho, né? Que a espiritualidade, o Irmão X também, nos inspire e lhe inspire a trazer o trabalho de hoje, ao texto de hoje, com você. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus sustente o nosso trabalho, para que seja de paz, de despertamento, de refazimento, e que a gente possa estar juntos nessa reflexão. E é necessária que seja individual, primeiramente, mas que seja também pensando no coletivo. Aí eu lanço logo uma reflexão. Como me coloco diante de Jesus na hora da prece? Alguém quer falar? Rapaz, às vezes Eu me coloco muito como irmã. pidona, às vezes muito pidona, às vezes agradecida, né? Que é importante, porque tudo que recebemos e temos é conforme o planejado, né? E às vezes a gente pede coisas que ainda não somos merecedores. Você bebe para que outro possa explanar, querer trazer suas impressões. Aí eu trato Jesus como meu amigo mestre Jesus, aí eu vou conversar com ele. Eu como irmão. Meu irmão aí, que sempre está ao meu lado, juntamente com meu anjo de guarda, porque sempre que eu oro também, falo também com meu anjo de guarda, mas eu trato ele como irmão. Então, a prece ou oração é a mesma coisa, dentro das casas espíritas, é o que mais a gente fala e é o que mais se faz, porque se inicia um trabalho com ela, se finaliza um trabalho com ela, torna-se meio que um ritual, não é? Embora a doutrina não tenha rituais, mas eu sempre digo, os espíritas criaram alguns. Eu fiz um estudo uma vez no livro Os Mensageiros, e no capítulo A Prece de Esmalha, ela colocou algo muito interessante,
que ela nos traz essa ideia que deveriam ser uma certeza para nós. O trabalho e a oração precisam caminhar lado a lado. Porque primeiro a gente faz uma prece para iniciar o trabalho. Então, ela quis mostrar que há necessidade de estarmos em constante oração. O problema é que a gente ainda se prende a frases, não é? Mas a gente não se coloca diante dele como deveríamos nos colocar, ou como irmão, ou como amigo, mas sendo nós mesmos, porque a gente se coloca diante de um amigo e diante de um irmão, sendo quem de fato nós somos, sem máscaras, sem fingir que somos bonzinhos. E normalmente, como Sunai, como é? Minha língua não fala seu nome. Sunaide. Sunaide, nome de gente importante. E ela trouxe as formas de orar, que a gente conhece, que são 3, pedir, louvar e agradecer. Mas a que normalmente a maioria de nós faz é o pedir. Esquece de agradecer, esquece de louvar, e louvar é contemplar, né? A natureza. Quando a gente contempla, a gente entende que Deus está em tudo e em todos. E Ele está o tempo todo ali. É o mais comum pedir, mas o problema não é pedir. A questão é o que nós estamos pedindo. Será de fato que é o que nós necessitamos? Vocês colocaram que a questão do merecimento, eu tenho trabalhado muito isso em palestra. Merecimento é barganha. Eu faço, então eu mereço receber. Porque eu faço palestra, porque eu vou aqui e ali, porque eu faço isso. Então, eu tenho um merecimento. Mas tem outras pessoas também fazendo. Inclusive fazendo mais. Inclusive fazendo na totalidade, porque existe entrega. Talvez muitos de nós apenas façam, mas se entrega. Então, o problema não é o pedir. O problema é o que a gente pede. E a gente precisa desenvolver essa lógica em torno dos pedidos. Isso, de fato, é uma necessidade, porque Jesus, Deus, trabalha com a gente de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E nós vamos analisar tudo isso na noite de hoje com esse tema, o que anda do discípulo, que é o capítulo 29 do livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, conhecido, né, pelo irmão X, e através do médium Chico Xavier, nosso Chico, lindo. Então, esse conto, vou resumir. Tá? Jesus está no plano espiritual, recebendo uma fila de almas que chegam durante o sono. Tá? Até aí. Então, várias pessoas se aproximam do Cristo fazendo seus pedidos. E são pedidos puramente humanos, egoístas. Uma mãe pede facilidades para os filhos, um negociante pede sucesso, outros pedem redução de dores e provações. E Jesus atende a todos com paciência, distribuindo sorrisos, tolerância e compreensões. Jesus sendo Jesus, e sempre recebeu a todos com amor. E no final da fila, aproxima-se um trabalhador dedicado e fiel, reconhecido como um verdadeiro discípulo. Discípulo é aquele que segue Jesus, né? Diferente dos outros, este que estava no final da fila, ele não pede nada para si. Apenas deita a cabeça no peito do mestre, feliz por estar ali, e perguntando ao mestre o que fazer, de que forma servir a ele. O interessante é que a gente perceba que isso é um conto, né?
O livro é com pontos e pontos, ou pontos e pontos, já me esqueci a ordem. E a gente estudando a doutrina espírita, a gente sabe que essa questão do pedir e obtereis precisa ser bem analisada. A gente lê que o que a gente pede, a gente vai ter. Não é tudo que a gente pede que a gente vai ter. Não funciona dessa forma. É claro que não. Porque nem tudo é uma necessidade para nós. Nem tudo nós estamos prontos para ter. Então, vai ser de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Porque é incrível como muitas pessoas ainda entendem isso. Tudo que a gente pedir, Deus vai dar. Já pensou se Deus desse tudo mesmo que a gente pedisse? Se já não estamos numa condição muito boa, isso espiritualmente falando, imagine se Deus desse de fato tudo que nós pedimos. Quando ele coloca, o Humberto de Campos coloca essa, né, de que Jesus atende a todos os pedidos, para a gente compreender que ele está falando daquele momento ali, com aquelas pessoas, porque possivelmente era possível servir, atender essas pessoas. Mas não funciona assim. Tudo que a gente pede, a gente tem. O buscar e achareis. A gente tem que ter muito cuidado com a busca. Então, esses pedidos nossos, o buscar, a gente tem que ter esse cuidado. Porque quem procura, acha, não é? Então, às vezes a gente acha alguma coisa que não é significativa, pode estar de acordo, ou pode não, com certeza estar de acordo aos nossos pedidos. De algum momento da nossa caminhada evolutiva, que muitas vezes Deus permite para que a gente perceba, de fato, as nossas necessidades. Porque experimentamos ainda a dor, nós escolhemos a dor como um caminho. Não é porque estamos na condição de espíritos imperfeitos que nós temos que viver na dor e no sofrimento. Vivemos em decorrência das nossas escolhas. É assim que funciona. Esse homem que estava na fila, ele tem uma passagem que ele diz assim: estou pronto para cumprir os desígnios superiores, seja onde for, quando e como quiseres. A mensagem toda é uma reflexão para nós que nos dizemos trabalhadores do Cristo. E a gente precisa desenvolver os ouvidos de ouvir. E eu também estou pronto para servir, para cumprir esses desígnios, onde for, quando for e como o mestre quiser. Será mesmo que eu estou? Será mesmo que eu me disponho a estar servindo Jesus em todos os lugares? Ou só lá na casa espírita? E que nem sempre dentro da casa espírita eu estou servindo a Jesus como de fato ele quer. Um dos objetivos da casa espírita é o acolhimento. Será que eu estou acolhendo a todos que chegam? Porque Jesus fazia isso com todos que chegavam até ele. Os objetivos da casa espírita são acolher, consolar, esclarecer e orientar. Exatamente nessa ordem. Será que nós estamos fazendo isso com todos que chegam? Será que nós temos um olhar atento a todos que chegam? Porque Jesus tinha. Ele continua tendo. Mas para que a gente lembre daquele momento em que ele veio nos ensinar, o caminho certo a seguir. Será que estamos como este homem, e Humberto de Campos, ele quer nos fazer refletir sobre isso? Não é o homem, ou melhor, esse homem, somos todos nós, e a gente precisa, todos nós que se diz discípulo do mestre, nós precisamos analisar isso. Será que, de fato, eu estou pronta para cumprir toda a vontade do mestre? Será que basta conhecer o Evangelho? Será que basta frequentar um templo religioso? Será que basta dar aquilo que não me serve mais para estar, de fato, cumprindo ali a vontade do Mestre Jesus?
onde for, quando for, como ele quer, será que eu já entendo como o mestre quer que eu sirva na obra dele? Será que eu já sei? Ou estou fazendo como me convém e dizendo que estou trabalhando para Jesus, que Jesus ensinou assim, que Jesus quer isso de nós? Será mesmo que o que eu tenho feito está de acordo à vontade de Jesus, o dono do trabalho? Ou será que eu estou tornando o trabalho de Jesus o meu trabalho? O que eu tenho feito de fato para me colocar na condição de discípulo do Mestre? Porque a grande maioria de nós bate no peito para dizer que é discípulo de Jesus. Eu tenho 30 anos, tenho 40, tenho 50 anos de trabalho doutrinário. Quando eu voltei, 30 anos, você pediu um resumo para me apresentar, não foi querendo dizer que eu tenho muito tempo, porque não é nem muito tempo, mas para dizer que durante todo esse tempo eu sigo encantada com o trabalho dele. Porque durante esse tempo eu fui conhecendo, eu fui apresentada, e eu fui apresentada a ele, ao trabalho dele, por uma pessoa que eu vou levar para todo sempre comigo, sendo grata, porque ele me tornou a espírita que eu sou hoje. E mostrando um Jesus feliz, um Jesus que queria chegar a todos, que queria abraçar, que queria que as pessoas se sentissem ali acolhidas. Foi esse Jesus que ele me apresentou. Então, a gente precisa refletir. Será que, de fato, o que eu tenho feito? Isso que eu tenho feito me coloca mesmo na condição de discípulo de Jesus? Será? Porque eu preciso analisar o que Jesus ensinou, como Jesus recomendou, para que, de fato, eu me perceba, eu me admita como discípulo dele. Porque só estar num templo religioso não diz nada. Possa ser que eu esteja sendo mais uma para encher número. Possa ser que eu seja mais uma a estar lá disputando, de disse-me-disse. E não estar, de fato, vivenciando a grande oportunidade que é servir Jesus. Não basta eu conhecer o Evangelho. Só conhecer não diz muita coisa, ou não diz nada. Porque eu preciso é praticar o Evangelho. Ainda que no meu esforço sofrível, porque o que cabe à maioria de nós nesse momento. Então, será que de fato eu tenho cumprido a vontade do Mestre, seja onde for, quando for e como ele quer? Mas o que é mesmo que ele quer? Ele quer que a gente fique disputando quem faz a melhor sopa, quem faz a melhor palestra, quem coordena melhor a casa, o departamento? Será que é isso que o mestre quer dos seus discípulos? Será que o mestre quer que eu esteja no trabalho apenas naquele momento que eu escolhi para estar na casa espírita? Ou ele me quer como servidor da sua obra, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho material, dentro do meu círculo social, no caminho para o trabalho, no ponto de ônibus, dentro do carro, no trânsito, seja lá onde estiver? Então, eu preciso saber, de fato, o que o mestre quer de mim, de cada um de nós. Porque só assim a gente vai poder dizer que somos discípulos dele. Porque conhecemos o trabalho dele, conhecemos os ensinamentos dele e, sobretudo, aplicamos, vivenciamos o trabalho dele. A ponto dele dizer que nós deveríamos continuar a sua obra. A última solicitação do mestre foi: ide todos vós e empregai o evangelho por todo mundo. Foi a última solicitação dele.
Mas o que é pregar esse evangelho? É apenas falar, falar, falar? Está no capítulo tal, no versículo tal. Jesus disse isso, mas o que eu absorvi do que Jesus disse? Porque ele não só pregou, ele vivenciou. Diga, Sussu, eu vou falar Su para a gente ser logo íntima. Tá bom. Para eu não terminar falando errado. É porque eu não estava querendo cortar seu raciocínio. Mas a internet Não, sua, eu acho que está lenta, aí fica travando. Aí eu tinha que colocar lá no chat a sugestão de você fechar a câmera para ver se fica bom o áudio. Tem hora que está meio craquelando, pelo menos para Será mim, que eu se botar fazer mais no irmãos. móvel melhora? Hã? Não ouvi, não. Eu botei nos dados móveis, será que melhora? Melhorou imagem e voz. Vocês querem que eu volte? Não, dá Tudo? para seguir. Não, dá para seguir. É só para que a gente não perca. Entendeu? Ah, tá Pedacinhos. Viu? Essa internet Limpou. tá Por isso que eu assim, disse assim, fechando às vezes a câmera, aí melhora o áudio, entendeu? Mas está ótimo, limpou imagem e som. Pode continuar Mas aí, se vocês desculpa aí. quiserem, eu volto. Não, pode dar seguimento. Olha, só não pode sair de hoje sem saber, sem entender o que é ser de fato de direito discípulo de Jesus. Essa mulher é professora, viu? Para vocês terem só ideia. Viu, gente? É fácil dizer, Senhor, eu quero seguir-te. Mas o desafio começa quando precisamos perguntar: estou disposto a viver aquilo que o Cristo me ensina? Lembra daquela passagem daquele jovem que perguntou o que fazer para ter a vida eterna? E Jesus virou para ele e disse: vende tudo que tem e segue-me. E segue-me. É claro que Jesus não estava querendo que ele desse tudo para ele. A questão nunca foi dinheiro. A questão foi ele parar e perceber se de fato ele queria aquilo. Uma das marcas de Jesus era gerar reflexão. Então ele parou e disse, ele era muito apegado, né? Eu vou largar tudo, vou dar tudo, não vou nada. Então, todas essas passagens é para que a gente se coloque ali. E se fosse eu? O que eu faria? Quem é que se sente capaz de largar tudo, família, trabalho, comodidade, para estar servindo? Quem é que hoje tem essa condição de ser aqueles discípulos que seguiram o Mestre? As mulheres que seguiram o Mestre? Quem é de nós? E olha que hoje nós temos toda a comodidade. A gente não precisa andar tanto para se locomover de um lugar para outro. Antes tinham. Antes tudo era muito mais difícil. Mas o trabalho do Cristo acontecia. Hoje nós temos toda a comodidade. Inclusive estamos hoje aqui, ó, na nossa casa. Na comodidade do nosso lar. Quantas pessoas estão? Porque com certeza a casa não é composta apenas dessas 6, 10 pessoas, 11 pessoas. 13 pessoas, né? Agora Sim, aqui, não é nem daqui, estamos múltiplos aí, vários estados. Pois é. Mais um fator contra a gente. A casa tem uma parte física? Então, tá vendo que nunca um tema é a título de conhecimento, mas a título de reflexão? Então, como é que eu posso me dizer seguidora de Jesus se eu nem faço parte do trabalho que foi criado em nome dele para servir a ele? Então, nós precisamos repensar. Será que eu estou disposta a seguir,
a vivenciar o que ele é. Somos todos convidados. Essa moto está fazendo zoada porque toda hora está passando aqui. Essa passagem, muitos os chamados, pouco os escolhidos. Talvez muitos de nós não tenham compreendido a mensagem. Na verdade, todo mundo foi chamado. Todo mundo foi convocado. Mas quem escolhe? Quem é que escolhe? Nós mesmos. Pois é. Nós mesmos. E a gente tem visto quantos têm escolhido. Quantos têm escolhido ficar no trabalho de Jesus, ainda que na comodidade do seu lar. Então não dá mais para nós brincarmos. E nem vou mais usar essa palavra brincadeira, porque brincadeira dentro da educação é coisa séria. Né? Mas se dá uma coisa assim, tá de brincadeira, como se tivesse de qualquer jeito. E brincadeira é coisa séria. A maioria de nós está fazendo pouco caso dessa grande oportunidade que é servir Jesus. Porque você se desfazer de coisas que você já internalizou e que não são significativas. Renunciar requer coragem e boa vontade. Ser um Paulo de Tarso, né? Ser um Paulo de Tarso é difícil. Senhor, o que queres que eu faça? E olha que o homem teve uma visão de Jesus. A gente não consegue compreender que essa passagem nos mostra a magnitude de Jesus, o poder dele, porque só vendo em espírito, um homem que combateu o tempo todo, nem conhecia, mas combateu, viu e pronto. Na mesma hora ele diz, já não sou mais eu quem vive, agora o Cristo vive em mim. E aí a gente está há anos, décadas, dizendo que é cristão, chamando o outro de irmão. Mas o que é que nós temos feito de fato? Para que possamos nos admitir discípulos de Jesus. Como eu posso me dizer cristã se eu não sigo os ensinamentos dele? Eu sei falar sobre perdão, mas eu não perdoo. Eu sei falar sobre amor, mas eu não amo. Eu sei falar sobre as parábolas. Quantas são? Em que momento, em que contexto foi falado? Mas eu não pratico. É claro que não é virar perfeito da noite para o dia. Não é assim, a caminhada é longa. Mas é você compreender para se esforçar em praticar. Porque tem gente que não está nem se esforçando. Só acredita que está na condição de discípulo porque conhece o Evangelho. De trás para frente, em japonês e aramaico. E Jesus está de lá, olhando para nós e dizendo, continua dizendo, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E a gente sabe que esse perdoa, Pai, é falar da lei de causa e efeito, né? Porque Deus não perdoa. Existe a necessidade do perdão porque existe o ódio, o rancor, a frustração, sentimentos inferiores que não competem a Deus. Então ele estava dizendo, pode libertar eles de responder por isso? Porque eu sei que eles ainda não sabem o que fazem. Mas até quando a gente vai ficar sem saber? Até quando nós vamos bater no peito e nos dizermos cristãos, discípulos de Jesus, e a gente nega cumprir os ensinamentos dele? Esse homem de bem, que a gente quer tanto ver no outro, ele cabe bem em nós também. Não é só no outro. Não é só o outro que tem que ser tolerante, que tem que ser isso ou aquilo. Eu também tenho que ser. Inclusive, se eu estou cobrando do outro, significa que eu não estou pronta. Porque quem está pronto acolhe e orienta, não julga e condena. Jesus, nessa mensagem, ele ainda fala assim, volta ao campo de teus deveres, entender-me-ei contigo diretamente, reservar-te-ei a lição. A lição que Jesus diariamente
te reserva? Te traz segurança e confiança ou medo e aflição? Quem tem coragem de responder? Olha só o que Jesus olhou, deve ter olhado para esse homem e disse assim, ó, nem tudo está perdido. Enquanto milhares estão pedindo a cura, o dinheiro, isso, aquilo, apareceu um dizendo assim, eu quero te servir. Fala aí o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Ele deve ter olhado e dito assim, ó, meu discípulo fiel, deu certo. É como pai, mãe e professor, quando olha, né? E vê que fez o que tinha que ser feito. Olha, a gente olha e diz assim, ó, deu certo. Nem tudo está perdido. Então, Jesus, quando a gente se coloca diante dele em oração, e oração precisa ser constante, porque oração é conexão, não são frases repetidas, a gente precisa se colocar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Quer que eu faça o quê? Em que momento? A todo momento. Então, essa missão, essa lição que ele tem para nós, esse quinhão, porque quinhão é a missão, né? Cada um tem seu quinhão, seu pouquinho, seu tanto. E a gente precisa também compreender o significado das palavras. Humberto de Campos colocou quinhão, para que a gente entenda que ninguém está aqui para fazer tudo, não. Muito embora você acredite que está carregando todo o peso da família, todo o peso da casa espírita, porque ninguém quer fazer, se compromete e não faz. Meu amor, é só seu quinhão, é seu tanto. Porque Deus, que é amor, justiça e misericórdia, não coloca peso pesado em ombros leves. Jesus não ia dar todo um trabalho para um só. Pegou 12 homens para dividir. E ainda se acercou das mulheres, né? Porque vivemos um movimento machista, e a gente precisa dizer isso. Não se fala das mulheres. E elas fizeram o trabalho do Cristo acontecer. E por que ele não escolheu as mulheres? Naquela sociedade altamente machista, elas não seriam ouvidas. Elas seriam desacreditadas, como foi. Não é? Ou morta bem antes, né, Alcione? Oi? Ou morta bem antes. Pois é. O que é que disseram para Madalena quando ela chegou para anunciar Jesus? Apareceu para tu, não é? Então, os próprios discípulos do Cristo, né? Aqueles que seguiam Jesus, não acreditou. Mas é aí que eles serviram para que a gente se visse neles. A gente tem que ver, eu tenho mais de quem? Com certeza, temos muito pouco ou nada de João, que foi o mais fiel. Pedro era problemático, Judas, né? Ele queria uma coisa e usou Jesus para conseguir. E quantos de nós tem de Judas? Quantos de nós tem de Pedro? Quantos de nós tem de todos os outros? E quantos de nós tem de João? A quem ele confiou a mãe dele. Então, tudo na história de Jesus é ensinamento. E ele nos ensinou que nós precisávamos enxergar além do que salta aos nossos olhos. Mas a gente só quer ver o texto e não vê em que contexto foi falado. Aí, né, ninguém vai ver ensinamento. Só vai ver o texto. E pronto. Mas tem um ensinamento. Tem a lição. Cada um de nós tem a sua lição. Cada um de nós tem a sua específica e cada grupo tem a sua. Dentro da casa espírita, cada um tem a sua. Manter com integridade que deve ser acolher, consolar, esclarecer e orientar a todos. Agora, quem já sabe o que é? Jesus reservou. E eu preciso parar esse quinhão que no trabalho dele cansa ou me traz medo e aflição? Quem é que de fato se sente seguro e confiante no seu quinhão ali, do trabalho de Jesus? Quem é?
Jesus, estão todos os teus, as tuas ovelhas caladas. Eu espero, Jesus, que seja refletindo, não é? Isso aqui é uma reflexão tão necessária que talvez a gente receba assim na caixa dos peitos, né? E fique com falta de ar. Então, o discípulo, ele precisa compreender a renúncia. Ontem eu fui fazer um seminário, e ontem fez muito sol aqui em Salvador, né? Aí eu falei sobre o movimento espírita, erros, desvios e mistificações. Aí, em algum momento, eu não me lembro bem exatamente o que eu falei, e aí alguém disse assim, falei sobre a responsabilidade, né? Se nós estamos no trabalho, já entendemos o trabalho, se usamos o trabalho ali a nosso favor ou a favor do coletivo. Aí alguém falou, né, que porque dá medo, a responsabilidade. E aí alguém falou porque está aqui, como as pessoas julgam, como as pessoas condenam nós estarmos aqui em pleno dia de sol. Ainda existe isso. Mas ser trabalhador do Cristo é renunciar. E renunciar, o problema é que para muitos renunciar é sacrifício. Por quê? Porque aquilo é mais importante. Aí, mais uma vez, eu lembro um rapaz que queria saber o que é que faz para a vida eterna. Aí Jesus disse, vende tudo que tens. Era para ele parar e analisar. Eu não tenho condição, porque para mim, prioridade é ter isso. No trabalho do Cristo é você entender o que é prioridade para você. Porque se é prioridade o trabalho de Jesus, se é importante para você, sim, você vai precisar renunciar a algumas coisas. Porque a gente só cresce renunciando. Uma mãe, um pai, ele só se torna mãe e pai, no sentido real da palavra, quando ele renuncia a algumas coisas. Porque senão vai ser pela metade. Se eu não renunciar a algumas coisas do trabalho de Jesus, vai ser pela metade. Pela metade, eu não comprometo o trabalho em si. Porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu comprometo a mim. É só a gente lembrar com Kardec e Bezerra. O que foi que os espíritos disseram a ele? Tens essa missão. Se falhares, outros pararão no seu lugar. Dizendo assim, ó, você não é o suprassumo não, viu? Mas estamos lhe dando essa oportunidade. Jesus diz isso todos os dias a gente. Ele está dando uma oportunidade. E a gente tem renunciado ao quê? Tem gente que não renuncia a um dia de sol. Não vai nem para a praia, viu? Mas só olhou, tá muito sol. Vou para o centro espírita ficar o dia todo lá. Tem gente que não renuncia um fim de novela. Último capítulo de novela. Que fica gravado lá no Globoplay. Eu, com isso, não quero dizer que não é importante vocês se divertir. Eu sou a favor. E eu sempre digo assim, gente, se divirtam. Espírita tem que ser alegre, feliz. Porque se ele for chato, ele vai tomar partido da vida dos outros. Ele vai determinar o que o outro tem que fazer. Então, a gente precisa realmente estar feliz. Talvez uma das mensagens, ou com certeza, uma das mensagens mais importantes seja essa daqui. Seguir Jesus exige renunciar ao ser velho, velho no sentido de mazelas que nós temos, né? De conceitos, preconceitos, que ainda existe em nós. Porque a maioria não quer renunciar a isso. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Ah, mas nós somos imperfeitas. Eu não sei se aí em Pernambuco é assim, viu? Mas aqui em Salvador, o povo usa essa desculpa. Ah, mas nós somos imperfeitos. O outro não é imperfeito, não. O outro tem que ser o homem de bem. Agora, quando pesa para mim, eu sou imperfeito. Mas eu estar na condição de espírito imperfeito não me impossibilita de conhecer o bem e, sobretudo, praticar o bem. Então, a proposta no trabalho do Cristo é essa.
Não é simplesmente chegar e fazer, corre daqui, corre dali para servir a Jesus. É que nesse corre daqui, corre dali, você está tendo a oportunidade de se reformular. Porque, olha, Madalena, ela olhou para toda uma vida de luxo e disse assim, eu não quero mais isso. Eu não sou feliz. Eu sou feliz seguindo Jesus. E os outros, os homens, aqueles que deixaram lá a sua família, não que eu tenha que deixar a minha família, mas tem gente que tem essa proposta, não é? Não é para todo mundo. O problema é que a maioria quer ser um Chico Xavier, né? Um Divaldo. Não é assim. Cada um tem o seu quião. E a gente precisa descobrir isso. E muitos de nós não quer largar uma coisa mínima para servir Jesus. Ah, porque é sábado. Ah, porque é domingo. Ah, porque é feriado. Ah, porque está fazendo sol. Ah, porque está chovendo. Ah, porque é final de novela. Então, é não ter prioridade. O trabalho de Jesus também tem que ser prioridade. Porque é a oportunidade que a gente tem de se reformular. É no trabalho, com pessoas que a gente não simpatiza, sempre adiando, Su, sempre adiando. Deixa para a próxima existência. Aqui também usa-se esse discurso. Ah, se não der nessa, jogam para a próxima. Parecendo que reencarnação é brinde. E não é. A gente vem com um quião para cada existência. E se você não resolve o quião, que a gente pensa que é muita coisa, a gente joga para a próxima, que vai ter outro quião. Aí acontece o quê? A gente não dá conta de nada. Nem do que poderia e nem daquilo que foi de outra. Não tem, porque vira uma bola de neve. Então, ser seguidor de Jesus não significa abandonar a família, o trabalho, os prazeres legítimos. Significa renunciar ao orgulho, a vingança, a intolerância, a maledicência, também conhecida como fofoca, como disse-me disse. O espírita gosta de uma palavra bonitinha para esquecer o significado, né? O egoísmo, a vaidade, o desejo de controlar os outros, a necessidade de ter sempre razão, porque muitos de nós têm essa necessidade e se quer se respaldar através dos ensinamentos de Jesus. Jesus disse isso. Jesus disse o quê? Isso aí está sendo a sua interpretação. O Espiritismo diz isso. O Espiritismo não diz isso. É a sua interpretação. Então, a gente tem que construir uma lógica. Não tem como ser discípulo de Jesus sem pegar seu quião. Não tem como se renunciar a tudo aquilo que entrava a sua caminhada. Ser trabalhador do Cristo tem que ter coragem. Porque ser cristão não é título, é ação, é compromisso, é lida, é no dia a dia, é nessa convivência que irrita, machuca, dá vontade de desistir, mas que é necessária. Porque sem adversidade, não há crescimento. Porque você vai acreditar que você é maravilhoso, então tá tudo bem, todo mundo gosta de mim. Tem gente que tem essa ilusão, todo mundo gosta de mim. Mentira. Todo mundo não gosta de Deus, de Jesus. Porque todo mundo vai gostar de mim. Então, a gente precisa aprender a renunciar e a identificar o nosso quião. Humberto de Campos, essa mensagem pode ser transformada em uma pergunta muito pessoal. Qual é o meu quião na obra de Cristo? Quem é que sabe aí responder? Quem é que já consegue identificar o seu? Quem é? Aí é que o tempo de movimento espírita pesa. Porque se eu já tenho um bom tempo, eu ainda não identifiquei qual é a minha parte dessa obra do Cristo,
Eu estou preenchendo um número nesse movimento. Não é não? Identificar esse quião não é se colocar em posição de destaque. Sem mim, esse trabalho não acontece. Acontece. Se tiver que acontecer, vai acontecer sim. Não é identificar com essa loucura. A palavra mais certa deve ser essa. E o meu quião é esse aqui, ó. Fazer isso, fazer a palestra, e ninguém vai fazer se eu não fizer. Vai sim. Um monte de gente vai fazer. Agora, se é fazer isso, faça e faça bem feito. Mas não faça pensando que é só você que tem para fazer. Identificar o que lhe cabe na obra de Jesus não é se colocar como o único a fazer. É identificar o seu e buscar fazer bem feito. Porque disso depende a sua evolução. Não é para Deus, Jesus, colocar no caderninho deles e quando a gente voltar para casa, eles dizer assim, você fez isso? Nossa, você foi maravilhoso. Porque não são eles que vão estar com o caderninho. É a nossa consciência. E somos nós. E agora a gente burla. Aí a gente diz assim, eu tenho isso para fazer, mas hoje eu estou cansada. Hoje eu tenho que fazer isso. Só eu faço. Ninguém mais faz. Então, é entender o que me cabe e fazer o que me cabe. Seguir Jesus é aceitar não apenas as bênçãos do Evangelho, mas também a responsabilidade de viver o Evangelho. Porque aceitar as bênçãos é a coisa mais fácil, né? Aí vem o merecimento. Eu estou fazendo palestra domingo à noite, então eu mereço aí o que eu pedi a Jesus, né? Mas do que adianta eu fazer palestra domingo à noite e não buscar vivenciar o que está incluído na palestra? Porque se eu não tiver essa proposta de vivenciar, ainda que no esforço sofrível, é melhor não fazer. Eu sempre digo isso em palestra, gente, estar aqui na doutrinária é para um despertamento. Vocês não podem sair de casa se não for com essa intenção. Se for porque alguém disse para ir assistir, para se livrar do obsessor, se for porque faz parte do tratamento, eu só estou indo por isso, fique em casa. Porque não vai lhe servir de nada. Então, é entender que é isso que eu tenho para fazer, porque isso vai me tornar alguém melhor. Eu dependo disso para me tornar alguém melhor. Ou alguém se torna melhor sem fazer nada. É mágica, né? É milagre. Mas a gente aprende que não existe milagre. Existe esforço. É luta e labuta. É todo dia correndo atrás do pão nosso de cada dia. E tem dias que a gente zera as 24 horas de oportunidade de conquistar esse pão. Mas o que é que Deus faz? Dá um novo dia e diz assim, tente de novo. Vou colocar o seu quião novamente aí. Vá lá, se esforce. E mais um dia a gente zera. Tem gente que chega até a dizer assim, deixa pra lá, não quero mais não. Na próxima, a gente vai deixar até quando para a próxima? O quião do discípulo não é um castigo, é uma oportunidade. Porque muita gente acredita que, muita coisa. Eu estou passando por isso, fazendo um monte de coisa na casa espírita, porque eu devo estar pagando. Ninguém está aqui para pagar. A gente está aqui para aprender e assim crescer. Deus não dá nada de ruim aos filhos dele. Então não é castigo, é oportunidade. Por isso que eu digo, eu sigo encantada com o trabalho de Jesus.
Porque a cada momento eu vejo assim saltar na minha frente a oportunidade de crescer. Tem momentos que eu mesmo digo assim, Ave Maria, olha para isso. Entendi, Jesus. Porque tem coisas que são muito automáticas, né? Para a gente perceber, olha a responsabilidade que todos nós temos, as nossas. A cruz que nos cabe carregar, ela não existe para destruir, existe para nos ensinar a caminhar. Por isso que Jesus carregou a dele sozinho. Para ensinar-nos, cada um tem a sua. Mas não é para massacrar a gente. É só para nos ensinar a caminhar. Porque você vai escolher os passos, porque você está ali com muita coisa, né? Com peso sobre as costas. Então você vai escolher qual o caminho mais curto, o caminho melhor, os passos que você dá, as paradas que você dá, para que você possa seguir. Diga. Você falando da cruz, eu fico a pensar o seguinte. Cada um de nós temos a oportunidade de diminuir o peso dessa cruz quando a gente se transforma em um ser melhor. Até isso ele nos proporciona, né? Porque a cruz dele, ele carregou sem ter nenhum peso, porque ele não tinha nada para carregar. Né? Para dizer assim, você está carregando esse peso em virtude disso aqui. Não. Ele carregou aquele peso como exemplo de amor para nos mostrar, você também pode. Mas se eu não tenho esse ensinamento, se eu sigo todo dia um caminho, em cada caminho eu vou pegando mais algo, vou pesando, ela só vai ficar cada vez mais pesada. Aí é que, mais uma vez, eu digo aquela passagem que o povo interpreta, que é só buscar que a gente acha. Quem procura, acha. Então, portanto, perceba bem o que você está buscando. Perceba bem o que você está pedindo. Porque você vai estar colocando na sua cruz. E muitas vezes peso desnecessário. Pesos que você não tinha porquê nem para que carregar. Mas você escolheu carregar. Então, essa é uma mensagem que é para cada um de nós, trabalhador. De fato, eu estou disposta a ser discípula de Jesus? Eu já consegui identificar qual é o meu quião? Eu já consigo renunciar às minhas mazelas para que eu seja uma discípula de verdade, inteira, para que eu não seja aquela que faz e diz assim, estou fazendo, eu mereço receber algo. Se for por merecer, todo mundo merece, porque Deus ama a todos os filhos. Então, não é questão de merecimento, é questão de necessidade evolutiva. Que a gente reflita esse finalzinho de domingo, para que a gente possa iniciar essa nova semana de trabalho, um trabalho material, um trabalho espiritual, a família, nosso círculo social, onde quer que a gente esteja, porque esse homem que estava no final da fila, ele queria saber onde, como e quando Jesus queria que ele servisse. Então, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque esse mestre vai aparecer para a gente e também vai dizer que a nossa missão ele reservou. E vai ter esse particular com a gente. Aí faltam 37 segundos para alguém fazer uma pergunta ou colocar alguma coisa. Enquanto os irmãos não falam, eu vou agradecendo, né? As reflexões trazidas, né? Desse quinhão na obra de Jesus, que a gente, o que é que a gente já compreende, né? Para colocar em prática. Já ouvi até dizer assim, a gente já tem material demais, né? De parte da doutrina e tudo. Mas o que a gente já consegue colocar em prática, do que a gente aprende, né?
que eu acho que é o mais desafiador, a prática. Outro irmão que quiser trazer alguma contribuição, fica à vontade. Só agradecer a você, viu, menina? Que Jesus te abençoe. Ó, teremos a Semana Espírita de Feira de Santana, de Salvador para quem é um pulo. Você está convidada e tem onde você ficar, então não pode dizer não. Os demais também se sintam convidados. Quem quiser vir aqui será acolhido pela nossa CR3 aqui em Feira de Santana. Gratidão, Lenita. Passei o ano passado bem pertinho, era para ter descido. Pronto, Em esse ano, setembro. pronto, de 19 a 27. Então, se quiser, se sinta convidada. Casa tem sempre onde ficar. É verdade. Bota mais água no feijão. Mais alguém, pessoal, gostaria de contribuir de alguma forma? Senão, a gente vai para a prece final. Seu Mário quer falar alguma coisa, seu Mário? Não, estou satisfeito. Já estou satisfeito com essas reflexões da nossa irmã, certo? Vamos dar alguém. Cláudio Bispo levantou a mão. Pode falar, Cláudio. A reflexão da nossa irmã aí é muito bem chamativa, né? O que é mais difícil de tudo isso que ela nos trouxe hoje é a gente vivenciar o Cristo e praticar. Porque a gente frequentar uma casa espírita, qualquer um pode fazer. O chamado tá para todos. Mas na hora do confronto, que a gente é confrontado, na hora que a gente passa por dificuldade na família, fora da família ou com o próximo, a gente tem que botar a nossa cabeça no lugar e dizer assim, não, agora eu estou sendo chamado, eu vou tentar dar o melhor de mim e vou praticar o que eu aprendi na casa espírita, com meus companheiros, com o que Jesus veio trazer para todos nós. Eu hoje pauto uma vida assim. A gente é constantemente testado, oportunidade tem. Muitas das vezes a gente acha que ainda não tem oportunidade. Temos sim. E aquele ditado, quanto mais dado, será cobrado. Então, assim, se a gente está tendo oportunidade, a gente não pode engavetar essa oportunidade. E na hora que a gente for confrontado, a gente tem que praticar aquilo que a gente aprendeu. Porque assim é muito fácil você passar 5, 10 anos na casa espírita, tomar passe, fazer palestra, ir em um seminário. Na hora que você é confrontado, você não faz nada. Você cruza os braços, você ignora, você acha que você sempre está certo, que o outro está errado, como a nossa companheira falou. É muito fácil você falar. O mais difícil é praticar. Então, a gente tem que agarrar a oportunidade. A oportunidade está aí. Cada um que procure agarrar. Não ficar com o tempo ansioso, como a nossa companheira falou. Nada contra do lazer. Nada contra que a pessoa assista um jogo, saia, futebol, vá para um show. Mas há tempo para tudo. A gente tem que saber separar. Entendeu? Porque a vida não é só lazer. A vida não é só estar aqui de passagem. Você temos que evoluir. A gente tem que evoluir aqui. Lá, no plano espiritual, é a teoria. A prática é aqui encarnado. É convivendo com a dificuldade, vendo o outro passando a dificuldade, o outro chorar, você dar um ombro amigo, ver o outro caído, você erguer. Então, a prática, eu entendo hoje, com meus 52 anos, de 30 e poucos anos de doutrina, eu não sei de nada ainda. Todo dia eu aprendo. Mas, assim, o tempo que eu tenho, eu procuro valorizar esse tempo. Dividir ele. Não ficar só na zona de conforto, naquela vida de sempre, daquela costumeira de sempre, não. Eu procuro pegar um pouquinho de cada coisa, botar no caldeirão, misturar tudo e praticar. Não vou dar 100%, mas vou tentar chegar naquilo que me cabe, naquilo que eu tenho capacidade de fazer. A mensagem que eu queria só complementar hoje era isso mesmo. Obrigado. Gratidão, Cláudia. Seu Mário. E a prece. A prece final, algum irmão que deseja fazer? Posso fazer a prece final? Então. Fechamos nossos olhos em gratidão ao nosso Mestre maior, que é Jesus,
agradecendo por esta oportunidade de aprendizado, convivência e reflexão. Que as lições recebidas não permaneçam apenas em nossa mente, mas encontre morada em nossos corações e se expresse em nossas atitudes. Abençoa, Senhor Deus, todos os irmãos e as irmãs que estiveram conosco também, aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes, que possamos seguir nosso caminho fortalecido na fé, na esperança e no amor. Envolve-nos, Senhor, em tua paz. Abençoa a nossa irmã palestrante da noite, que ela continue semeando o bem, que os bons espíritos nos acompanhem e inspirem nossa caminhada. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja e assim é. Assim sendo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, finalizamos mais uma reunião de estudo da noite de hoje, desejando a todos muita paz e uma boa semana.